Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas, eu tenho 34 anos e eu sou um frequentador assíduo do Holy Hour. Mas talvez você esteja perguntando, mas o que é o tal do Holy Hour? O Holy Hour nada mais é do que um encontro de homens que querem viver uma vida melhor, baseando a sua vida em princípios e valores voltados à hombridade e integridade. E tudo isso à luz de um manual onde nós acreditamos que é a receita fundamental para o nosso dia a dia. E esse manual chama-se Bíblia. Aqui, na verdade, não é um encontro religioso ou um encontro voltado à igreja, mas sim um encontro voltado a todo e qualquer homem que quer ter uma vida melhor, que quer fazer diferença na sociedade que vive. Se você quiser fazer parte desse movimento, venha e una-se a nós. Vai ser um prazer te receber aqui. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui o... Agora vocês viram a minha senha. Ok. Eu quero compartilhar com você muita coisa. Mas eu não vou fazer como muitas pessoas já fizeram comigo. Quando você é pastor e convida alguém para falar, ou convida alguém para dar um testemunho, e a pessoa fala assim: eu conversei com o pastor, ele pediu para eu falar 30 minutos, mas pastor, infelizmente eu vou ter que estourar esse horário. É horrível, né? Pode deixar que eu não vou estourar o horário, porque eu sempre trabalhei com a verdade e falei para vocês que a gente termina às 8. Mas se vocês quiserem, fizer uma votação, um plebiscito, eu falo mais 5 minutos. Eu vou direto ao assunto. E muita coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou compartilhando ao longo da mensagem. O tema da nossa palavra hoje é sobre milagres. Você já ouviu falar sobre isso, né? Você crê em milagres? Ok, vamos ver o que a Bíblia diz. Antes da gente ler esse texto está num contexto muito interessante. É sempre bom, quando você lê a Bíblia, saber qual é o contexto, onde é que esse texto está inserido. E esse texto está exatamente depois da multiplicação dos pães e peixes. Quando o Senhor Jesus multiplicou, fez aquele milagre, não é? E eles... na verdade, houve dois milagres, e alguns pães, alguns peixes se multiplicaram e eles alimentaram grande multidão. Logo depois disso, diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, ao lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles.
já de madrugada, entre as 3 às 6 horas, obviamente, da manhã, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada. Um minuto. E eles não tinham entendido o milagre dos pães. Só um minuto, gente, desculpa aí. Essas mudanças drásticas e repentinas de temperatura me deram um pouquinho de... O que aconteceu? Eu quero começar falando exatamente sobre esse verso que diz: os discípulos estavam apavorados, completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. A mente deles estava fechada. Uma outra tradução diz que o coração estava endurecido. Há uma estudiosa, uma doutora na Universidade de Stanford, e ela escreveu um livro muito interessante que, basicamente, ela trata sobre a mentalidade, a maneira como nós pensamos. E ela fala, de primeiro lugar, ela fala da mentalidade fixa. A mentalidade fixa é uma mentalidade que pressupõe que o nosso caráter, inteligência e capacidade criativa são dados estáticos, que não podemos mudar de maneira significativa. E o sucesso é a afirmação dessa inteligência inerente, uma avaliação de como esses dados se equiparam a um padrão fixo. Em outras palavras, uma pessoa que tem uma mentalidade fixa é uma pessoa que acredita que há um certo determinismo, ou seja, eu sou assim, eu tenho esse tipo de inteligência, eu tenho esse tipo de capacidade, eu tenho esse tipo de habilidade, não vai mudar. Essa é uma mentalidade fixa. E o problema de quem pensa assim é que quando a pessoa tem uma crise, uma situação difícil para enfrentar, ela passa do fato para a identidade. O que é do fato para a identidade? Ela pega o fato, qual é o fato? Aconteceu uma coisa ruim, eu perdi o emprego, eu não consegui aquele negócio, eu não passei de ano, alguma coisa não foi bem, e a pessoa, ao invés de dizer, eu preciso sair dessa, vamos resolver esse negócio, etc., ela joga para ela e diz, eu não presto, eu não sirvo para nada, todo mundo é melhor do que eu não consegui porque eu não mereço, e assim por diante. Deu para entender o que é uma mentalidade fixa? Uma segunda reação de quem tem essa mentalidade fixa é promover crenças destruidoras a respeito de si mesmo. Ou seja, de novo, uma crise aconteceu, um problema está se passando, o casamento não vai bem, o filho que não está andando certo, a filha que fez alguma bobagem, e aí, então, a pessoa entra numa autocomiseração, uma autopiedade, e ela começa a dizer o seguinte para ela mesma, olha, eu não vou fazer mais nada. Ou se não, dizendo para si mesmo, é melhor ficar na cama, viu? Porque não dá nada certo. Vou encher a cara, vou comer muito, vou brigar com alguém, comer chocolate, eu vou ouvir música e fazer beicinho, eu vou quebrar alguma coisa. Deu para entender? É por causa dessa mentalidade fixa que diz não há mudança, não há possibilidade de alteração. Se não há possibilidade de alteração, essa crise é crise, esse problema é problema, essa dificuldade é dificuldade, essa enfermidade é essa enfermidade, ela não vai passar, porque há um certo determinismo. E eu tenho encontrado muito cristão com mentalidade fixa. É uma mentalidade pequena, tacanha, e que fica perdida nos seus próprios sentimentos. E é um perigo. Uma outra mentalidade, nós vamos ver daqui a pouco, é uma mentalidade absolutamente não fixa. E a gente vai ver o que ela é. E eu gostei muito da frase de Benjamin Barber,
um sociólogo que diz: eu não divido o mundo entre os fracos e os fortes, ou os sucessos e os fracassos. Eu divido o mundo entre os aprendizes e os não aprendizes. Quem aprende e quem não aprende. É assim que eu divido o mundo, disse esse sociólogo. E aí a gente vai para a segunda mentalidade, que é a mentalidade do crescimento. É uma mentalidade que não está presa a uma circunstância. A mentalidade de crescimento prospera quando vem um desafio e vê o fracasso não como evidência de desinteligência, mas como um trampolim para o crescimento e ampliação das nossas habilidades existentes. Qual que é a minha proposta essa noite, se eu comecei a falar dizendo que o tema da nossa mensagem é milagre e eu entrei nesse assunto? O que eu proponho para você hoje, homem, é o seguinte: além de você aprender sempre, de você estudar sempre, de você pensar em possibilidades aumentadas, de aceitar os desafios como oportunidades, eu quero desafiar você a crer que há um Deus acima de todas as circunstâncias. Há um Deus todo-poderoso. Nós cantamos aqui, esse Deus é todo-poderoso. Esse Deus não existe na terra nem no céu igual a esse Deus. É um Deus que produz e que faz milagres. Eu tenho certeza que eu e você precisamos de milagres. Há certas coisas que a gente pode fazer. E como eu disse, a mentalidade do crescimento faz você aprender, faz você crescer. Quando você tem uma dificuldade, o que você faz? Você começa a pensar fora do comum, não é? Você começa a pensar fora da caixinha, como a gente fala. Você começa a pensar fora da sua zona de conforto. Você vai ampliando as oportunidades, vai enxergando as coisas. Aqui no Brasil, o que o brasileiro está precisando é de uma mensagem como essa. Eu estava orando por você. Eu, na verdade, me ofereci para vir aqui, né? Eu vim ver minha mãe, na verdade. Vim ver minha mãe está com 90 anos, já está já bem debilitada, passou um mês no hospital, e eu resolvi sair assim, meio na louca, e fizemos essa viagem muito corrida, e eu perguntei para o Douglas se tinha algum preletor para essa data, e ele disse que eu poderia falar. Então, eu estou muito feliz. Eu estou querendo resumir um ano que eu estou longe daqui, em poucas palavras, né? Mas eu preciso de milagres, você precisa de milagres. Nós lemos um texto que fala de milagres. O texto que fala de milagres, ele sucede um outro texto que fala de milagres. Em outras palavras, eu e você precisamos de milagre em alguma área da vida. Em algum momento da vida, a gente precisa de milagre. E como é que essas coisas acontecem? Começa com uma ordem de Deus. Começa com Deus dizendo alguma coisa. Por isso que é importante você, homem, tirar a sua capa de machão, de durão, de eu sei tudo, e ajoelhar-se na presença de Deus e dizer: Senhor, qual que é a tua vontade para a minha vida? Eu vou ser franco para vocês. Quando eu entrei aqui, vi vocês e agora estou olhando para vocês, eu morro de saudade de vocês. Eu morro de saudade desse ministério. Eu morro de saudade do Holy Hour. Eu continuo acreditando. Não é porque eu não tenho que estar aqui para isso acontecer, porque é o Espírito Santo quem dirige. Mas o que é importante é a gente saber o seguinte: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Quando eu saí daqui, saí do Brasil por uma convicção de que a gente deveria voltar para o Canadá. E a porta que foi aberta foi um convite. Esse convite foi: venha pastorear uma igreja em Montreal, uma igreja de brasileiros. E eu fui. Deixei tudo que eu tinha aqui. Eu estava aqui há apenas 5 anos que eu tinha vindo do Canadá. Tinha minhas coisinhas aqui. Tinha meus móveis aqui. Graças a Deus, vendemos o que tínhamos que vender, entregamos para os filhos o que tinha que entregar. Está tudo certo, vamos embora. E precisamos de um milagre. Primeiro precisamos do documento. O meu documento tinha vencido. E aí veio um milagre. Eu não vou entrar em detalhes muito específicos, mas veio um milagre e eu consegui a renovação do meu documento. O documento é a residência permanente que a gente já tinha no Canadá. E a gente foi para Montreal. Quando chegamos lá, a primeira coisa que a gente foi fazer, o que eu comprei? A primeira coisa que eu comprei lá? Uma cama, né? Mas dormia onde? Né? Eu tinha alugado um lugar, mas não tinha onde dormir, né?
Entramos no apartamento, mostrei, a Vera não tinha visto o apartamento, eu tinha alugado o apartamento meses antes, e entramos no apartamento, não tinha nada, né? Claro. Compramos uma cama. E eles não entregaram na data. E me senti no Brasil, me senti bem, me senti em casa. Me senti em casa. O cara falou, eu vou te entregar domingo, entre 9 e 11 da manhã. Entre 9 e 1 da tarde. Fiquei das 9 a 1 da tarde lá embaixo, porque eu não tinha ainda o acesso no prédio com o meu nome. Então, se alguém digitasse alguma coisa, não caía em lugar nenhum. Não tinha nada para chamar ninguém. Fiquei lá embaixo, fiquei lendo a Bíblia. E esperando, não chegou. Então, essas coisinhas, você não precisa de milagre todo dia, você precisa de uma bênção de Deus, você precisa de uma ação de Deus, né? E aí fomos adquirindo as coisinhas. Quando eu falo coisinhas, eu estou falando de coisinhas. Garfo, faca, você come, né? Prato, você compra as coisas. E fomos montando devagarinho a casa, né? Passa um mês, passa outro, fui pastoreando a igreja. E aí eu descobri que, na verdade, a igreja não estava muito afim de ser pastoreada por mim. Foi um momento difícil. Vou fazer 34 anos de ministério pastoral. Você com 30 anos, 33 anos de ministério pastoral, você olhar para uma congregação que não vai muito com a tua cara, é uma sensação de quê? Pode falar que eu não vou ficar chateado. Não fala, gente, não deu agora. Não, brincadeira. Rejeição. O que mais? Fracasso. Desânimo. O que mais para um homem com uma mulher que está no Canadá e que saiu aqui de Curitiba? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu tomei a decisão certa? Será que era assim? Senhor, será que eu não errei? Mas acontece que no meio do caminho, um pouco antes dessas coisas acontecerem, aqui no Brasil, eu já estava trabalhando como coach, fazendo um part-time como coach para Ford, para a empresa Ford. E é um trabalho muito legal que é feito no mundo inteiro e tal. E quando eu saí daqui, eu me apresentei lá para uma outra empresa, porque é tudo terceirizado, para uma outra empresa, dizendo, eu fui coach, opa, está aqui. Fui coach no Brasil, e será que seria possível trabalhar aqui no Canadá? Mas no coração, o que você pensa? Qual que é a minha raça? Brasileiro. Minha raça é libanês. Mas que língua que eu falo? Português, né? Qual que é a experiência que eu tenho de vida? Brasil, né? Você coach no Canadá? O que uma pessoa de mentalidade fixa faria? Estaria chorando, ouvindo música, fazendo beicinho, certo? Comendo chocolate, enchendo a pança, certo ou não? Eu falei, não. Eu não tenho essa mentalidade fixa. Eu tenho uma mentalidade em crescimento. Para mim não importa a idade que eu tenho. Para mim não importa a experiência que eu já adquiri. O que importa é que eu tenho sempre algo a aprender e sempre algo a conquistar. Cheguei lá, me apresentei, consegui referências daqui, era uma outra empresa, fiz uma entrevista pelo telefone. Telefone não é fácil falar no telefone. Nem na sua língua é fácil falar no telefone. Fiz no telefone. Aí o cara fez uma pergunta para mim, super básica. Antônio, o que você faria assim, assim, assado? Você lembra quando você era estudante, dava branco? Lembra? Uma coisa que você já tinha estudado, mas na hora que alguém te pergunta, você faz... Gente, aquilo foi me dando um desespero interno. Eu falei, eu não sei. Aí eu falei para ele, olha, você vai me desculpar. Eu não me lembro. Quando eu desliguei, o que você acha que eu pensei? Vamos lá, gente, vamos lá. Exercício. O que você acha que eu pensei? Para com isso, certo? Esquece essas coisas, certo? Aí eu recebi um telefonema, algum tempo depois. E a pessoa me disse assim, olha, a gente gostaria de oferecer o trabalho para você. Você vai ser o nosso primeiro coach internacional, com uma experiência do Brasil. Nós estamos curtindo isso. Eu falei, como? Não é um negócio estranho? Como? Não, nós queremos. E tem assim, 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 você vai fazer assim, 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 você aceita?
Eu falei, claro que eu aceito. Estava combinado já com o pastor que tinha me convidado, que eu iria fazer esse tipo de trabalho. Então, uma coisa não atrapalharia a outra, é um part-time. Mas aí veio toda essa situação. O que é que passa na nossa cabeça? Gente, não é o que faz sentido ou deixa de fazer sentido. Não é o que os outros falam para você fazer. Não é o que você quer, mas é o que Deus quer. Enquanto a gente não compreende que é Deus quem dirige as coisas, foi Deus quem falou para os discípulos, peguem o barco e vão para o outro lado. Ninguém perguntou, mas e o senhor? Como é que o senhor vai? Ninguém perguntou. Simplesmente eles obedeceram. Entraram no barco e foram para o outro lado. Quando eles já estão lá no meio da noite, vem uma tempestade. E, gente, quando a gente fala barco, às vezes a gente tem uma visão meio romantizada. Você está lendo a Bíblia assim, você acha que você está vendo uns negócios bonitos assim, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Barquinho lá era barquinho, apertadinho, parece esses barcos de refugiado que você vê Era um barquinho pequenininho, certo? De pescador, barco de pescador. E aí ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há momentos que todo o nosso esforço não é suficiente. Há momentos que tudo aquilo que você sabe parece que não funciona. Tudo aquilo que você já experimentou parece que não acontece. Quando eu vi aquela situação, eu falei, meu Deus, eu tenho tanta experiência como pastor e eu não estou sabendo mexer com isso. E agora o que eu faço? Eu vim para o Canadá. Eu, particularmente, não tenho vergonha nenhuma. Se não desse certo, ou se Deus mandasse, eu voltaria para o Brasil, sem problema nenhum. Quando alguém pergunta para mim, você voltaria para o Brasil? Eu digo, se Deus quiser, eu volto. E se Deus não quiser, eu não volto. Eu não sei o que Deus quer de mim para amanhã. Eu sei o que Ele quer hoje. Agora, uma coisa eu sei. Há momentos em que todo o nosso esforço não é suficiente. Os discípulos estavam lá, e rema daqui, e rema dali, dá-lhe água, e dá-lhe chuva, e dá-lhe tempestade, e onda para cima, e onda para baixo, e o barquinho sobe e desce, e sobe e desce, e sobe e desce. Quando isso tudo acontece, é preciso que a gente avalie a realidade. O que é que está acontecendo? Onde é que eu estou? Que a gente busque alternativas, pense fora da caixinha. Faça a sua parte, mas seja humilde para pedir ajuda. Seja humilde para pedir misericórdia para Deus. E o que eu fiz? Eu fiz o que um cristão faz. Eu orei, eu clamei, eu chorei, eu ajoelhava na presença de Deus, eu passava a noite, às vezes, orando, pedindo misericórdia. Senhor, fala comigo, o que é que está acontecendo? Eu vim para essa cidade, aí está aí a igreja, as coisas não estão acontecendo, eu não estou me sentindo bem, eles não estão se sentindo bem, eu não quero ser um problema para ninguém. Então, Senhor, eu quero te pedir um favor. O Senhor poderia, por favor, me fazer aquilo que eu mais preciso, me dar aquilo que eu mais preciso para o ministério? Eu preciso de uma visão. Quando nós começamos o Holy Hour, a minha visão não era minha, era de Deus. As motivações, passamos por dificuldades várias. O primeiro encontro que a gente fez lá na FIEP, a gente não tinha um centavo. A gente não tinha absolutamente nada. É telefonema, é um aqui, vai lá visitar e vai conversar e vai perguntar, e aí o pessoal apresenta aquelas contas enormes. Nós não olhávamos para o dinheiro, nós não olhávamos quanto tem no banco, porque não tinha nem conta bancária. A gente não olhava o que tinha no bolso, porque também a gente não tinha dinheiro no bolso. Então o que a gente olhava? A gente olhava para a visão. Qual que é a visão? Se você tem uma visão, você vai longe. Se você não tem visão, pare e reavalie a sua jornada. Tem alguma coisa fora do lugar. E eu orei ao Senhor e disse, Senhor, qual que é a tua visão para mim nesta igreja? Sabe quando você olha uma parede branca e não tem absolutamente nada lá? Nem um furinho de prego? Essa foi a visão que eu tive. Nada. Eu falei, bom, Senhor, então se eu não tenho visão, porque o Senhor não tem uma visão para mim aqui, então a pergunta é, eu estou fora do quê? Fora do lugar país ou fora do lugar cidade? E Deus me disse, eu trouxe você para cá. Eu dei esse trabalho de coach para você e agora você tem uma responsabilidade, você não pode abandonar no meio do caminho. Eu disse, então, eu já entendi. Chamei a Vera e disse, Vera, vamos mudar de cidade. Vamos voltar para onde a gente já tinha morado. Lá nós temos amigos, nós temos pessoas muito queridas, conhecemos algumas igrejas, vamos voltar para lá. E foi o que a gente fez.
Foi o que a gente fez, vamos mudar. E mudamos. Imagine que eu tive que vender tudo que eu tinha comprado. E quando você vende o que você compra, você vende a que preço? Para qualquer pessoa que mexe com dinheiro, o que eu fiz e o que eu faço a minha vida toda é a mais absoluta loucura. É verdade. Você compra por 1.000 e vende por 500, é o quê? Maluquice. Por que você fez isso? Por que você não pôs no caminhão? Eu não pus no caminhão porque eles cobram por peso e a primeira previsão que eu tinha feito ia ficar caríssimo. Você sabe onde fica Montreal? Lado leste do Canadá. Sabe onde fica Vancouver? Lado oeste do Canadá. É simplesmente 4.700 quilômetros de distância. 4.700 quilômetros de distância. Eu disse, não, mas eu preciso de ajuda, Senhor. Fala comigo, mostra o que eu tenho que fazer. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Sabe o que acontece quando você tem medo? Você perde o senso, você perde a sensatez. Quando o medo bate, você fica maluquinho. Gente, fala para mim se alguém vai pensar que tem um fantasma andando em cima da água. Maluquice. Principalmente para aqueles discípulos que tinham acabado de ver Jesus fazer milagres e muitos outros. É um fantasma. Imagina um cara apavorado. Imagina um cara apavorado. Até o homem apavorado fala fino, gente. O negócio é sério. Não é verdade? É verdade. Ué, quando você tem medo, alguma coisa não vai bem. Não é? Todo dia eu leio o Jornal do Brasil. Eu sou persistente. É persistência, isso é persistência, concorda? Porque é uma desgraça. Só tem coisa ruim. Mãe mata filho, filho mata mãe, pai mata mãe, filho vai matar mãe, estourou não sei quem, morreu não sei quem, explodiu não sei quem. Temer, fora Temer, chega Dilma, sai Dilma, vai Dilma, vem embora Dilma, vai você, vem Lula, prende o Lula, mata o Lula, traz o Lula, conversa com o Lula. Não é verdade? Lula vai no funeral de Fidel Castro. E eu com isso. Não é? Você está vendo isso todo dia. E o pior, vocês não estão vendo isso todo dia. Vocês estão sentindo no bolso todo dia. Vocês estão sentindo o que a economia do Brasil está fazendo. Certo ou não? Agora, vou te dizer uma coisa. A pergunta que eu faço é, você está com medo? Não precisa responder para mim. Fica chato. Está com medo? O medo paralisa. O medo faz você ver fantasma, filho. O medo faz você ver o que não existe. O medo tira de você o foco naquilo que é principal, naquilo que é fundamental. Quando você tem medo, volte para os princípios da Bíblia. Princípios da Bíblia, gente, não são história da carochinha. História da carochinha, eu li muita história da carochinha quando era criança. Eu gostava demais de ler fábulas, demais. Eu lia muitos contos. Mas nada se compara às escrituras sagradas. Não tem fábula, não tem brincadeira, não tem invencionice. Tem princípio fundamental da vida. E são os princípios fundamentais da vida que sustentam a gente. Você imagina o que é ser coach numa língua que não é sua. O que é um coach? Coach é uma pessoa que ajuda a outra pessoa a chegar em algum lugar. Ponto. Eu tenho que ajudar essas pessoas a chegar em algum lugar. E eu vou numa loja da Ford. Eu viajo demais lá no Canadá. Eu vou de uma cidade para outra, em vários lugares. Eu viajo pelo menos 5 cidades diferentes. E aí, a hora que eu chego lá... Imagina a primeira visita. Gente, o pastor, meu... Eu estou acostumado a chegar num lugar, e aí, paz do Senhor, Deus abençoe. Em português, né? Aí eu chego lá e digo, eu sou coach. Cheguei aqui, eu sou o novo coach dos 6 aqui. Aí eu vou falar com o dono da loja, lá tem muito disso. São cidades pequenas, lojas menores, e tem dono. O dono fica lá. Aí eu vou sentar com o dono. Aí o dono olha para você assim. Aí a pergunta que os caras fazem, qual que você acha que é a primeira pergunta que eles fazem? É óbvio que eles sabem que eu sou imigrante. É óbvio. Pelo meu sotaque, é óbvio. Aí ele fala assim, o que é que te fez vir para o Canadá? Boa pergunta, né?
Você está num ambiente corporativo, o que você fala? Você fala a verdade, filho, porque você não perde os princípios da Bíblia porque você está trabalhando lá fora. Eu falei, eu vim cuidar de uma igreja de brasileiros. Eu sou pastor há 30 e tantos anos. O cara olha para mim assim. Canadense é muito gozado. Brasileiro é cheio de expressão, né? Se eu chegar para um brasileiro e falar assim, eu sou pastor. Ou senão ele fala, eu também sou crente. Ou senão ele fala assim, você já percebe. O brasileiro expressa, né? O canadense faz assim, eu sou pastor. Ele não abre a boca, não solta um pio. Você fala assim, o que é isso? Dá medo ou não dá? Aí o cara começa a conversar com você. Mas ele não conversa com você, tipo assim, Antônio, eu vou falar devagar porque você é estrangeiro. O cara quer vender carro, você está lá para atrapalhar o dia dele, certo? Tá? E aí? Como é que é a situação? A sensação horrível! Falei fino muitas vezes. Dá medo. Você vê fantasma. Esse negócio não vai dar certo. Gente, imagina, agora que eu falei que eu sou pastor, os caras vão olhar para a minha cara e vão falar o que para mim? Você não tem experiência, você não sabe o que é isso. Você já trabalhou na indústria automotiva? Não. Você já trabalhou com venda? Não. Você já trabalhou com... Não. Vai abrir uma igreja, rapaz. Olha o fantasma na minha cabeça, porque ninguém me falou isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Sabe o que eles falam comigo? Eles falam comigo como se eles estivessem falando com um cara absolutamente experiente e que fosse canadense. É assim que eles falam comigo. Sabe por quê? Porque são seres humanos. E eu lido com 99% são homens. Eu acho que eu estou um pouquinho acostumado a trabalhar com homem. E só muda a língua. Muda a cara às vezes nem muda a cara. São pessoas carentes como eu e você. Pessoas que têm problema em família como eu e você. Um dia eu estava conversando com um gerente. Esse gerente fala mais palavrão, vocês estão acostumados com isso. O cara fala mais palavrão do que não sei o quê. E fala. O legal é que eu ouvir palavrão em inglês, é assim, parece que não chega lá na gente, sabe? Parece que você está num filme, sabe? Como é que é? Whatever. Ok, manda brasa, né? Ele fala, ele estava bravo. Toda vez que eu vou lá, ele fala mal do dono da loja. Aí fala, que eu vou embora daqui. Já faz quase um ano que ele está indo embora. Eu vou embora daqui. Mentalidade fixa. Teve uma hora que eu não aguentei. Olhei para ele, falei assim, eu estou vendo que você está sofrendo. Peguei na mão dele e falei assim, posso fazer uma oração por você? Esquece que eu sou coach, vai. Eu sou pastor. Ele falou, eu sou católico. Firme. Posso? Pode. Peguei na mão dele, dentro da loja, numa cidadezinha minúscula, no interior do Canadá. Estou eu orando com o cara, dentro da loja. Quando o medo vai embora, é porque você ficou firme nos princípios de Deus. E quando você fica firme nos princípios de Deus, você olha para Jesus. E quando você olha para Jesus, o mar se acalma. Você acha que o mar não se acalmou? Na próxima visita que eu fiz lá, o cara olhou para mim assim e disse, Antônio! E me pulou no meu pescoço. Pulou no meu pescoço. Você é gente boa. Eu sei o que ele quis dizer com isso. Quantas pessoas no mercado de trabalho fazem isso? E aí? Ela fala, não, vamos dividir as coisas aqui. Esse negócio aí é na igreja. Isso aqui... não é? Ele faz? Talvez você faça no seu trabalho. Há uma oportunidade para o crescimento em todo tempo de sofrimento. E quando você olha para Jesus, alguma coisa começa a brilhar. Antes de me mudar para Vancouver, eu fiquei sabendo que um amigo meu que eu tinha conhecido em 2006, pastor Ray, um canadense, que havia morado no Brasil por 18 anos como missionário. Ele foi missionário no Brasil 18 anos com a sua esposa. E eu fiquei sabendo que ele havia assumido uma igreja que a gente conhece, meus filhos conhecem, uma igreja muito grande na cidade de Burnaby, ali na província de British Columbia, na província da Colômbia Britânica, na grande Vancouver. E eu mandei congratulações. Como é que os amigos fazem? Parabéns, feliz por você. E aí, quando fomos para lá, fomos à igreja e marcamos um almoço. Sentamos
junto, eu, Vera, ele e a esposa, almoçamos, conversamos, trocamos ideias, contamos das histórias, falamos da nossa jornada. 1 ou 2 semanas depois, ele me manda um e-mail dizendo: eu estou orando por você, você não pode mandar um currículo para mim? Currículo você manda quando você tem uma vaga de alguma coisa, né? Eu mandei. Alguns dias depois, me liga um pastor da igreja e diz assim: o pastor Ray mandou conversar com você porque você tem experiência com trabalho com homens. Eu sou pastor de homens da igreja, eu queria conversar com você. Ficamos 3 horas conversando. Saímos. Terminou a conversa. Eu recebo um telefonema. Antônio, o pastor Ray mandou eu conversar com você. Você poderia vir aqui na igreja? Posso. Fui ficar sabendo. Era a diretora de recrutamento da igreja. 1 hora de conversa. Terminou a conversa. Você tem alguma pergunta? Eu falei: tenho. Por que nós estamos conversando? Não, é verdade. Tem alguma vaga? Vocês estão fazendo alguma coisa? Eu não estou entendendo. Não, nós não estamos ainda dizendo o que é. A gente quer conversar com você para ver onde você se encaixa. Tá bom, legal, tá bom. Segunda entrevista, 3 horas. Terceira entrevista teológica. Pastores entrevistando o cara teologicamente. Me puxa para um lado e puxa para o outro, espirra para cá, espirra para lá. Não tem amizade, é conversa de homem para homem. 4ª entrevista. 5ª entrevista. Aí teve a reunião. Antes de vir para cá, eu recebo um telefonema, na verdade um e-mail, dizendo o seguinte: parabéns, nós estamos te oferecendo para que você assuma o pastorado dos ministérios internacionais da igreja. Eles têm 9 grupos internacionais, 9 línguas diferentes que se reúnem em grupos menores. É uma visão integradora. Somos uma igreja canadense, aqui a gente fala inglês. Todo mundo vem para o culto em inglês, mas se vocês quiserem se expressar em grupos pequenos na sua própria língua, em comunhão, etc., façam isso. E pronto, fui convidado. Fiquei sabendo 1 dia antes de vir para cá. Em janeiro devo estar assumindo uma igreja de 4.000 pessoas, mais ou menos. Um trabalho, glória a Deus, glória a Deus. Sabe por que eu estou te contando isso? Primeiro, porque tem gente aqui que ora por mim até hoje. E segundo, para dizer para você que não importa o tipo de luta que você passa, sempre tem uma oportunidade para você crescer. Tudo isso que vocês falaram, eu senti: fracasso, insucesso, vergonha, senti raiva, senti um monte de coisa. Quando eu estava lá em Montreal, as coisas não andavam. E sabe por que eu pus esse título aí? Porque olha esse versículo: já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Sabe o que eu enxergo aqui? A oportunidade para os discípulos crescerem. Pessoal, estou aqui na minha caminhada, vou chegar lá, talvez antes de vocês. Fiquem firmes. Mas não deu. Os caras gemeram demais, Jesus entrou no barco, a tempestade acalmou-se e eles chegaram do outro lado. Quando você achar que você está sozinho, você tem que pensar que Jesus está do seu lado, está caminhando em cima das águas. Você não tem ideia o que ele está fazendo, mas ele está trabalhando. A obra é dele, o poder é dele. Sempre é uma oportunidade de crescimento quando você está numa crise, quando é difícil. Um dia mandaram para mim, a empresa mandou lá para mim, resultado de pesquisa com as lojas a respeito do seu trabalho. Eu não tinha vontade de abrir, óbvio. Eu não tinha vontade de ler. E agora? Aí fui lá com coragem. Cheguei lá, estava acima da... Quando eu falo acima da média, não é acima dos melhores, é acima da média, tá certo? Tipo, de 1 a 10 estava ali, 60, 58, tá bom? Tá? Para um estrangeiro, tá bom demais. Aí passamos por um outro teste, fizemos um teste.
Aí o meu mentor, um canadense, um cara super experimentado, da área de finanças, sentou comigo, eu olhei para ele e falei assim, ô Rod, me diga uma coisa, aquele resultado lá, como é que a gente mede aquilo lá? Ele falou, quanto deu o seu? Eu falei, deu 21. Ele falou, 30 é o máximo. O meu também deu 21. Eu falei, oh, aleluia, glória a Deus. Deu do meu mentor, estou bem demais. Mas sabe por quê? Oportunidade para crescimento. Você acha que Jesus não está no barco, mas ele está. Porque ele está em todos os lugares. Você acha que ele te abandonou, mas ele não te abandonou. Você acha que as coisas vão piorar? Não vão piorar. Sabe por que não vão piorar? Porque você crê em milagres. E sabe o que precede o milagre? Olha o que diz o texto. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu ao monte a fim de orar. Ele orou e andou na água. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Andar na água não é para gente. Se você for andar na água, você vai morrer afogado. Não vem me falar que você tem fé, etc. Vai morrer afogado, tá? Porque andar na água é para Jesus andar. Ele anda na água. O que você precisa é saber que ele pode andar na água. E ele tem poder para andar na água. E é ele quem é poderoso para segurar a sua mão. Ele que é poderoso para te ajudar. Ele é poderoso para você enxergar que quando um desafio aparece é porque Deus está querendo que você cresça. Que você saia da mediocridade. Que você saia dessa visão tacanha, pequenininha. Ou dessa visão terrível que se chama aposentadoria. Estou falando sério, gente. Vocês sabem que eu sempre falei isso. Para mim é uma visão terrível falar em aposentadoria. Por quê? Por que você vai parar de trabalhar? É o sonho da minha vida. Para, um mês. Se a sua mulher não te largar, você vai continuar... Não, a mulher não aguenta homem dentro de casa. Se a mulher não te largar, daqui a pouco você está que não sabe mais o que faz da vida. Porque você perdeu o objetivo. Gente, a gente não pode perder a visão. E a visão, ela é um milagre de Deus. A visão é um milagre de Deus. Você sabe para onde você está indo? Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. De verdade. E eu quero que você ouça isso com o ouvido de homem maduro, não com infantilidade. Quando eu estava no meio desse monte de entrevista para cá, entrevista para lá, etc., antes da quinta-feira, que eu vim na sexta, na quinta eu recebi a mensagem, na quarta-feira eles tiveram uma reunião, no domingo eu tive a última reunião. No domingo eu tive a última reunião. E antes do domingo, eu estava viajando, eu estava no avião, e eu falei, Senhor, vamos conversar sério aqui. Eu preciso falar uma coisa para o Senhor. Eu não sei o que é, eu não sei se eu estou com medo, eu não sei se eu estou inseguro, mas tem essa possibilidade de pastorear esses grupos, tudo, eles já estão falando disso. Eu estou assim numa sensação ruim demais. Então, eu vou te dizer uma coisa. Estava viajando, num aviãozinho pequenininho, apertadinho. Falei assim, eu decido aceitar o teu chamado para a minha vida e a tua decisão para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Aceito ser pastor nesse lugar. Porque deixar de pastorar, eu ia deixar, mas nesse lugar. O aviãozinho pousou, e a hora que o avião pousa, a aeromoça fala assim, agora vocês podem ligar o celular, né? Eu liguei o celular, tinha um recado do pastor para mim. Quero conversar com você. Domingo tivemos a reunião, quarta eles tiveram a reunião, quinta-feira eles aprovaram. E eu disse para Deus, Senhor, eu sei por que estava demorando. Estava demorando porque eu não estava aceitando o teu milagre para a minha vida. Querido, deixa eu falar uma coisa séria para você, eu vou terminar. A questão não é só crer em milagres, a questão é aceitar o que Deus tem para você. A questão não é só dizer, Senhor, faz um grande milagre na minha vida. A questão é, eu estou pronto para o teu milagre na minha vida.
eu estou pronto para a tua vontade na minha vida. Sabe qual é o nosso problema, queridos? É que a gente diz para Deus que a gente quer fazer a vontade dele, mas no fundo, a gente só quer fazer a nossa. No fundo, a gente só quer fazer a nossa. Porque a gente pensa que fazer a vontade de Deus é sentimento de fraqueza. Lembra? Sentimento de fraqueza é mentalidade fixa. Mentalidade de crescimento diz, não, o meu Deus está trabalhando na minha vida, tem algo novo para mim. Enquanto tem gente aqui no Brasil chorando na frente da televisão, assistindo Fora Temer, fazendo biquinho, fazendo beicinho, tem gente trabalhando, produzindo e ganhando muito dinheiro. Qual que é a diferença dessas duas pessoas? É a mentalidade. É a maneira como você enfrenta a dificuldade. Você está num barco, tempestade para lá e para cá. Sabe que Jesus vai passar por aqui e ele vai passar. Mas ele não vai te abandonar. Talvez você não veja, mas ele não vai te abandonar. Você está disposto a fazer a vontade do Senhor? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a de coração dizer, Senhor, eis-me aqui, sem negociata e sem bravatas, sem dar uma de bonzinho. Eu estava conversando com o dono de uma loja e ele falou assim para mim, porque todos eles sabem que eu sou pastor. Ele falou assim para mim, sabe como é que é, né? Eu tento ser a melhor pessoa do mundo. Eu procuro fazer o melhor que eu posso. É assim que os homens pensam. Eu. E quando não tem eu. E quando eu. É só isso. Eu vou te fazer uma pergunta, filho. Na hora do vamos ver, você acha que só você consegue segurar as pontas? Eu termino com esse testemunho. Fui visitar minha mãe. Minha mãe, 90 anos, passou um mês no hospital por uma razão, acabou pegando uma infecção hospitalar, o seu rim parou de funcionar. Hoje ela está só com 20% do rim. Ficou anêmica e teve um AVC no hospital. Quando eu cheguei para ver minha mãe, eu entrei em casa, minha mãe sentada na cadeira de rodas, arrumadinha, banho tomado, linda, cabelo feito, colar, vestido, sentadinha. Ela olhou para mim, começou a chorar muito, muito alto. Eu abracei, beijei demais. Fiquei pertinho dela 2 dias inteiros. E teve um dia que eu não aguentei. Eu falei, eu preciso falar isso. Isso está engasgado dentro de mim. Eu preciso falar com a minha mãe. Não tinha ninguém perto. Eu falei, mãe, tem uma coisa que eu queria falar para a senhora. Eu queria dizer para a senhora que eu muitas vezes eu fico muito triste de estar tão longe da senhora. E no momento que a senhora mais precisa, eu não estou perto. E não posso estar perto. É muito longe. Ela nem deixou eu terminar de falar e disse assim para mim, filho, olha a frase. O hospital é uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando eu estava no hospital, Deus falou comigo. E Deus me disse que você é um homem para missões, para as nações. E eu ainda quero ajudar os pobres e os refugiados. Na cama. E eu já pensei, filho, e ela não está gaga, não. Sabe, tudo está acontecendo. E eu pensei, filho, aqui na minha casa tem 3 camas, eu vou doar as 3 camas. Lá no quartinho do fundo tem umas cadeiras, eu vou doar. E eu já vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque os pobres estão precisando, as pessoas são refugiadas, eles não têm onde morar, eles não têm o que fazer. Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou pedir para os outros, eu vou pedir para as pessoas. É o que eu vou fazer. E o seu pai me disse uma coisa, meu pai já faleceu em 2011, seu pai me disse uma coisa, disse ela. O Toninho é um homem para as nações.
Fica tranquilo. Aquilo tirou um peso do meu coração, concorda? Aquela culpa, né, de sentir que está longe da mãe, né? Ao mesmo tempo, foi Deus falando de novo para mim: eu te chamei. Você vai aceitar ou não vai aceitar o meu trabalho? E segunda coisa que Deus falou para mim: a sua mãe está com 90 anos numa cama. Vai fazer 91 em fevereiro. Sofrendo do jeito que está, com dificuldade para falar, com uma parte do corpo paralisada. E ela ainda tem sonhos. É por isso que ela está viva, porque ela tem sonhos. Você tem sonhos, filho? O sonho da sua vida é se aposentar. Você tem sonhos. Quais são os seus sonhos? Deus tem um milagre para fazer na sua vida. E tudo começa com oração. Fique em pé comigo. Feche os teus olhos. Ao invés de pensar no tamanho do problema, pense no tamanho de Deus. Ao invés de pensar nas dificuldades, pense nas oportunidades que Deus está dando para você. Ao invés de reclamar, agradeça. Diga para Deus: eu quero ter uma mentalidade de crescimento, eu quero ser um aprendiz do Senhor. Não tem idade. Eu quero aprender contigo. Eu sei que tem homens aqui que estão numa situação bem difícil. Eu sei, porque conheço alguns. Eu sei que tem gente aqui pedindo oração pela filha, pelo filho que está longe, que já falaram comigo. Eu sei que tem gente aqui que está sem emprego. Eu sei que tem gente aqui que está em transição. Eu sei que tem gente aqui que tem problema familiar grave. Eu sei que tem gente aqui que, ao invés de crescer, parece que está diminuindo. A sensação é de desânimo e de desgraça, de perda. É um barquinho no meio da noite, noite escura, frio, água gelada, tempestade, ondas imensas, enjoo, vontade de desistir, vontade até de entregar os pontos e dizer eu quero morrer porque é melhor do que esse sofrimento. E então vem Jesus andando sobre as águas. O que você diz para ele? O que você quer dizer para Jesus? Agora, estou falando sério. Aí na sua mente, no seu coração, o que é que você quer dizer para Jesus agora? Senhor, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É o Senhor quem sustenta a vida daqueles que creem no Senhor. Eu creio em Ti. Tu não és um fantasma. A mentalidade fixa, tacanha, pequena, faz a gente inventar coisas. O Senhor não é um fantasma. O Senhor é Deus concreto, vivo. Se os meus olhos não te veem, as minhas mãos não te tocam, isso não quer dizer que o Senhor não exista e que a tua presença não seja real agora, neste barco, neste ambiente. Eterno Deus. O Senhor sabe que tem homens aqui pedindo milagres. E a gente viu que até o Senhor Jesus foi orar. Passou o tempo em oração. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos constranja a sermos homens de oração, homens humildes, que não levantem o nariz, que não tenham soberba, que não se achem donos da verdade, que não se sintam os melhores do que os outros, mas homens que sejam tão corajosos, que possam dobrar o seu joelho todos os dias
e falar com Deus e dizer: Senhor, aqui está um vaso para ser cheio da tua graça e da tua glória. Deus eterno, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor faça uma mudança, aquela mudança, aquele turning point na vida das pessoas, aquele momento em que as pessoas vão dizer: é hoje é o dia em que eu não vou mais seguir esse caminho, eu vou mudar de caminho. Esse é o dia da mudança completa, da transformação, é o dia da decisão. Eterno Deus, eu dependo de Ti, porque se não é o Senhor na minha vida, eu não tenho o que falar para ninguém, nem para ajudar ninguém. Mas como é o Senhor na minha vida, eu posso estar em qualquer lugar. E em qualquer lugar será o meu barquinho com o Senhor dentro. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Oramos de novo por aquela pessoa, Senhor, que está com câncer, em nome de Jesus. Oramos por um milagre. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus que toca na vida de quem pode estar desenganado pelos médicos. O Senhor trouxe à vida Lázaro, que já fazia 3 dias que estava morto. O Senhor pode tudo. E o que eu te peço em nome de Jesus é que a gente não perca a fé no Senhor Jesus. Abençoa esses homens aqui, Pai. Ajuda-nos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E amém. Amém, querido. Amém. Deus te abençoe.